Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema, que a neurociência fala com muita frequência: como funciona o cérebro de um psicopata. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco até o final desse vídeo. E antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que vocês apoiem o nosso canal. Não se esqueça, por exemplo, de apertar os botões das notificações e dar um joinha. Com isso você ajuda, o nosso canal a se engajar. Então eu quero continuar com vocês aqui. Eu peço que vocês, na verdade, nos ajudem. E indo direto ao assunto, eu quero falar com vocês como é que o cérebro de um psicopata funciona. O interessante é que todos os psicopatas são narcisistas, mas nem todos os narcisistas são psicopatas. Quando falamos, na verdade, psicopata ou psicopatia, devemos verificar que ambos é um transtorno e que o transtorno é algo que, por exemplo, atrapalha o seu relacionamento na sua vida pessoal, e o seu relacionamento também no trabalho. Ou seja, é um fenômeno intrapsíquico, que atrapalha tanto a pessoa consigo mesma, e também com o meio ambiente do qual ela está inserida, porque é um transtorno. Se verificarmos a etimologia da palavra transtorno, é aquilo que passa, torna, ou seja, volta, é algo que é repetitivo. Então o transtorno, na verdade, é algo que é totalmente repetitivo. Interessante, quando falamos sobre transtorno, a primeira coisa que me vem na cabeça é sobre meta-informação. O que é meta-informação? O interessante é que o conceito de PNL trabalha muito isso. Funciona, por exemplo, da seguinte maneira: o nosso cérebro, tem o córtex, chamado córtex parietal. Ele fica na frente do lóbulo frontal e perto do córtex também, e ele vai processando toda a informação do meio ambiente, e cada um vai interpretar a sua realidade mediante essa meta-informação. O que é isso? Por exemplo, experiências passadas que você teve, de acordo com o seu meio ambiente, vai decodificar essas informações, e essas informações são passadas pelas sensações. É a sensação que o nosso cérebro tem mediante ao ambiente, ou seja, todas essas informações vão passar de forma desfragmentada. Como seria isso? O nosso cérebro sempre pega as informações de modo fragmentário, decodifica como se fosse um bloco. Ou seja, quando você vê algo, o seu córtex visual processa de uma maneira, e também, por exemplo, tem o córtex, não só o córtex visual, mas também tem o auditivo também, por exemplo, e outras partes do cérebro que vai decodificando essas informações. E decodificando essas informações, você vai ter uma informação da realidade. O que, na maioria das vezes, a informação que nós temos da realidade é totalmente equivocada. O porquê isso? Porque sempre interpretamos o mundo mediante as nossas sensações. Das nossas sensações, antes das nossas sensações, temos as percepções, me perdoe. Então, das percepções temos as sensações, das sensações temos o conceito, do conceito temos a nossa formação mental, e da nossa formação mental nós temos a consciência. Então, essa coordenação sináptica que acontece entre os neurônios faz com que as conexões sensoriais formem uma percepção consciente. Então é por isso que cada pessoa percebe a realidade de uma maneira. Por exemplo, a teoria psicanalítica fala de um jeito, como é que acontece a percepção, a filosofia também, e a neurociência também. Mas no campo da neurociência, ela fala que ela sempre acontece, na verdade, mediante o cérebro, Ou seja, as pessoas percebem a realidade mediante as suas percepções
e das suas percepções, elas criam, na verdade, sensações, e das suas sensações, sentidos, tá? Então, o que isso significa, na verdade? Essas sensações e esses sentidos vão moldando, né, a nossa realidade de acordo com a nossa experiência de vida. Então, quando você fala, por exemplo, acerca do psicopata ou do narcisista, o interessante é que o comportamento deles, na maioria das vezes, é transtorno de personalidade antissocial, né? Então, você vê que o narcisista, ele tem problema de se relacionar com as pessoas, e o psicopata também. Mas é interessante que os narcisistas, eles têm traços, tá? Alguns traços de psicopatia. Por exemplo, eles têm, né, mediante, né, a esse transtorno, ele tem problemas com suas emoções, ele tem problemas, na verdade, com suas emoções e com seus comportamentos, né? Então, regiões praticamente, por exemplo, que seja do hipotálamo, da amígdala e do hipocampo, funciona de uma determinada maneira. Por quê? Porque é interessante que na amígdala, né, é processado informações que são relativas, na verdade, me perdoe, às emoções. O hipocampo sempre se reflete a memória. E o córtex pré-frontal significa a nossa parte cognitiva, da qual nós nos relacionamos com as pessoas. Então, o psicopata, tanto como o narcisista, ele tem problema nesse campo, tá? Porque o seu córtex pré-frontal é totalmente reduzido, ou seja, é por isso que ele não consegue, na verdade, sentir empatia pelo outro. Você vê que, por exemplo, no caso do psicopata, ele tem transtorno de personalidade antissocial, né? Então, quanto ele é mais frio, o psicopata, o narcisista, ele é muito mais reativo. O psicopata, ele é muito mais meticuloso, e o narcisista é muito mais emotivo. Então, para ambos, por exemplo, quando você fala no conceito, né, da dopamina, a dopamina é a molécula da motivação, é aquilo que nos faz motivar. Então, o narcisista, muitas vezes, quando ele tem um traço de psicopatia, ele é um pouco mais frio. Então, há um tipo de psicopatia que é primário e secundário. O primário seria aquele clássico, que é o frio, vamos dizer assim, o indiferente. O segundo tipo, ele é um traço muito mais narcísico. Ele se deixa muito levar pela opinião do outro. O psicopata, ele já não se deixa levar, tá? Então, por exemplo, você vê que tem essa interação também que acontece na mente do psicopata quanto do narcisista, também como o ambiente, né? Então tem a questão entre o meio ambiente e a genética. Então você vê que, como o cérebro, ele é totalmente plástico, ele se reestrutura em um ambiente abusivo, ou seja, ele decodifica as informações que acontecem com ele como sendo tipicamente normal. Por exemplo, se uma pessoa é psicopata e se você tratar ele bem, ele sempre verá você como uma ameaça. Mas nem todos os psicopatas são agressivos. Tem psicopatas que são frios. Isso depende muito qual é o grau, né, que está mais forte, se é o grau de psicopatia ou o grau de narcisismo. Mas o interessante é que, como a mente dele é formatada, por exemplo, eles veem o abuso como coisa normal, né? Ou seja, eles não têm um filtro moral das coisas que eles fazem e das coisas que ele fala. Ele vê também a opressão como algo normal, porque isso sempre se refere, na verdade, à sua atitude desde criança, como ele foi formatado, se o pai é presente ou ausente, se a mãe é autoritária ou não. Mas há casos também que acontecem, por exemplo, de pais que são totalmente amorosos e filhos nascem com esses transtornos. Isso também tem uma explicação científica muito boa, tá? Tem um livro chamado que é Arqueologia da Violência, né, de Richard Rainer, se eu não me engano. Ele fala praticamente isso, porque famílias que teve uma condição saudável para a criança, e a criança tem alguns traços. Por que ela tem? Muitas vezes esses traços são totalmente genéticos, né? Há uma anomalia dentro do DNA, na verdade, dentro do cromossomo, que faz as crianças, principalmente os homens, ter esse traço. Há também mulheres, mas é uma questão de exceção. E o interessante também é a fantasia de domínio que o narcisista tem.
né? É a sensação de domínio que o psicopata tem. Enquanto que o psicopata ele demora mais tempo para satisfazer a sua vontade, que ele é muito mais frio, o narcisista ele sempre pensa a curto prazo, ele quer tudo para ontem. É por isso que a mente deles funciona dessa maneira. Então há uma espécie de mal sim, mas por exemplo, isso também depende muito do meio ambiente que propicia ou não. Mas também temos que verificar cada caso, tá bom? É totalmente distinto um do outro, né? Então é bom não cometermos injustiças também, né? Ao ser totalmente desprezado ou injustiçado, você chamar essa pessoa de narcisista ou psicopata, porque todos nós na verdade temos uma certa espécie de narcisismo. Mas se você ver, por exemplo, que uma pessoa que nunca te elogia, mas sempre te põe para baixo, essa pessoa na maioria das vezes ela pode ter um transtorno, porque ela não só tem só um problema contigo, né, que está vendo esse vídeo, mas também um problema consigo mesmo, que a mesma não se suporta e que inconscientemente, na verdade, ela sempre culpa o outro da sua verdadeira natureza, né, daquilo que ela é realmente. Então por isso que tanto para você quanto para ela mesma, ela é uma pessoa insuportável. É por isso que, se essa pessoa é narcisista, ela sempre vai precisar de elogios para massagear o seu ego. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e nos acompanharam até o final, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.